nós estamos numa série chamada Resoluções. Em 1722, um jovem pastor chamado Jonathan Edwards, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, ele escreveu para a sua própria vida uma série de resoluções. O que são resoluções? Resoluções são decisões, são escolhas que se faz para a vida. É muito comum no começo do ano, entendeu? A gente fazer uma série de promessas. Nem vou pedir aqui para você levantar a mão, não é? Dos meus amigos, meus irmãos, maridos que prometeram para a esposa que este ano eles sim vão lavar a louça, vão lavar a louça do café. E muita gente prometeu que vai ler a Bíblia inteira esse ano, não é verdade? E se você veio aqui no final do ano, na última mensagem do ano que nós compartilhamos com vocês, nós dissemos que estamos agora no momento em que a gente não precisa prometer nada. Não prometa nada, faça, entendeu? Não diga que vai amar, ame. Não prometa que vai ler a Bíblia, leia, entendeu? E para aqueles que me perguntam qual a melhor versão da Bíblia para se ler, eu repito sempre o que um pastor, meu professor, uma pessoa que foi meu mentor por muitos anos da minha vida, sempre disse para mim: a melhor versão da Bíblia é a lida. Então pegue a Bíblia que tiver em casa, entendeu? E vá para a palavra. Nós temos dois planos aqui, um de leitura do Novo Testamento em 6 meses e o outro da Bíblia completa em 340 dias. Se você tiver interesse, depois você fala comigo e eu mando para você. Voltando às resoluções, Jonathan Edwards começou a fazer pequenas resoluções no começo do seu ministério e ele chegou ao número de 70 resoluções. Nós não vamos estudar aqui as resoluções de Jonathan Edwards, mas eu quero desafiar você a pensar seriamente em algumas posições que nós precisamos tomar em relação ao novo ano, e eu digo a nova vida, a nova oportunidade. Um novo ano sempre é uma nova oportunidade. E eu queria, como a primeira coisa, a dizer a você e desafiar você a buscar contentamento na sua vida em Cristo. Buscar o seu contentamento em Cristo, a sua satisfação em Cristo e em nenhum outro lugar. E eu explico. Quando há uma falta em nós, seja do que for, a gente vai em busca dessa falta. E o pecado, ele sempre se aproveita de uma das nossas faltas. Se você prestar atenção, você vai perceber que eu e você pecamos motivados por alguma falta, seja qual for. Nós temos que estar sempre atentos a isso. Às vezes o que nos leva a pecar é uma falta. Faltou alguma coisa. Eu sinto falta de alguma coisa. E isso te leva a pecar. Por exemplo, se você já está alimentado ou alimentada, entendeu? Se alguém chega para você e oferece um prato de comida ou de alimento, você naturalmente vai dizer: olha, muito obrigado, eu já estou satisfeito. Então, quando você está satisfeito, você não procura nada em outro lugar, porque você já está satisfeito. Quem está satisfeito em ser amado, tem essa consciência de que é amado, de que é amada, não sente falta de amor, não fica carente, não fica vulnerável a qualquer proposta indecente. Acho que você está me entendendo. Não fica vulnerável a propostas indecentes que ocasionalmente aparecem. E Satanás sabe, ele nos conhece, e ele sabe onde nos atacar. Então, de modo que eu queria falar e começar a falar sobre isso, sobre essa posição que nós precisamos tomar com a nossa vida. Porque senão, veja só, muitas das nossas orações, muitas das orações que nós fazemos é pedindo para Deus nos ajudar a resolver aquele problema que nós criamos, que nós mesmos criamos. E nós temos uma opção: ou você bota a culpa no diabo, como a maioria dos crentes fazem, ou você bota a culpa em outras pessoas, ou você assume a responsabilidade. Amém, meus irmãos? Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E se nós estivermos satisfeitos em Cristo, em Jesus, entendeu? Todas as brechas vão ser fechadas, porque a sua satisfação vai estar em Cristo somente e tão somente. Você sabe por que nesse país, infelizmente, está assim, perdeu o freio do número de pessoas que são abusadas nas igrejas, o famoso abuso espiritual, que na América, nos Estados Unidos, isso foi um escândalo em décadas atrás, e isso está chegando aqui no Brasil, denúncias após denúncias.
Entendeu? E sabe por que que essas pessoas se submetem a tal abuso espiritual? Debaixo de autoridade, entre aspas, espiritual, debaixo de unções, entendeu? Por causa da falta interior. Você entende? Aí você, ao invés de se submeter a Cristo, você se submete a um homem, você se submete a uma visão, entre aspas, de uma igreja que está indo não sei para onde, entendeu? E não sei para que lugar. Então o desafio aqui é que você pense que você em Cristo Jesus não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus na sua vida. É só de Jesus que você precisa, você não precisa de mais nada. Se alguém acrescentar alguma coisa a isso, está equivocado, está fora de foco, está fora da visão. A nossa visão é Jesus, é com Jesus, mas a gente não quer, sabe por quê? Porque é mais fácil terceirizar, é mais fácil alguém orar por mim, é mais fácil alguém resolver por mim, entendeu? Eu quero dizer a você que eu estou à disposição, à sua disposição, que os pastores aqui estarão à sua disposição para aconselhamento, para orarmos juntos, entendeu? E vai haver sim momentos em que você vai precisar de uma palavra, e nós estamos aqui para isso, mas quem dirige a sua vida é o Senhor Jesus. Quem dirige a sua vida no dia a dia é o Senhor Jesus, entendeu? O pastor entra em momentos específicos, em momentos esporádicos, aí ele entra para dar um apoio, é importante sim. Quem que não quer? Quem que não precisa? Entendeu? Quem que não precisa? Eu como pastor preciso, tenho alguns amigos em quem eu recorro, vocês não sabem, mas eu estou dizendo isso para vocês, entendeu? Agora, eu não posso depender dos meus tutores, eu não posso depender dos meus pastores, eu tenho que depender de Jesus, e você precisa tomar essa resolução nesse ano, parar de depender dos outros. A sua satisfação está em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, não há falta de nada, amém? Não há falta de nada. Portanto, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre alegria. Alegria, muito diferente do que muitas pessoas pensam, não é aquela pessoa alegre, não é aquela pessoa que vive dando gargalhadas. Toda família tem um, é ou não é? A igreja, então, toda a igreja tem uns 5 ou 6, que vivem rindo o tempo todo, até do nada, não é verdade? Eles acham graça por tudo, dão gargalhadas homéricas, não é? Todo mundo sabe que aquela gargalhada do fulano, muitas vezes essa gargalhada não significa alegria, não significa prazer interior, não significa. Muitas vezes é uma risada da boca para fora, da boca para fora. É aí mais ou menos aquele negócio de bater foto, de fazer uma selfie. É aquele sorriso lindo, já viram esse tipo de atitude, né? A pessoa dá um sorrisão, terminou o flash, acabou. Volta aquela cara feia amarrada, entendeu? Mas essa é a representação da vida, isso é a vida, entendeu? Para muitas pessoas, alegria é isso. Quando chega as férias, fica alegre. Quando o time ganha, fica alegre. Quando acontece uma coisa boa, fica alegre, mas depois a tristeza volta. O Evangelho nos ensina algo completamente diferente. Sim, porque para o Evangelho, alegria significa satisfação completa, significa contentamento. É muito mais amplo e vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não depende das circunstâncias. Está todo mundo me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Aqui eu quero que você entenda, ninguém está aqui para manipular a sua emoção. Acho que você já entendeu a conversa aqui, entendeu? Aqui o papo reto. Tá certo? Eu quero que você entenda. Você precisa entender para se livrar do algoz, que se aproveita da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, da sua carência, entendeu? Para imprimir sobre você qualquer coisa, seja lá o que for. De modo que quando nós estamos no Evangelho, nós estamos seguros. O lugar mais seguro é estar em Cristo Jesus. Quem aprendeu isso muito bem foi o apóstolo Paulo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Ele entendeu que a alegria é algo fundamental e que é fruto do Espírito Santo. A alegria não é um sentimento. A alegria não é um estado de alma, não é um status, agora eu estou e agora eu não estou. Não, a alegria é algo que brota de dentro, o Espírito Santo, a presença de Jesus dentro de nós, gerando alegria, forjando o nosso caráter, um caráter alegre. E alegria significa, eu vou repetir sempre, para a gente entender isso, de uma vez por todas, alegria não é o que essa cultura diz que é alegria. Alegria é o que o Evangelho diz que é alegria, satisfação completa, é plenitude,
plenitude de satisfação. Eu estou bem, eu estou satisfeito. Quando você diz isso, você fica seguro, você fica guardado. Capítulo 4, e eu quero ler dos versículos, eu vou ler do versículo 4, por favor, até o 13. Do versículo 4, obrigado, Júnior. Do versículo 4 até o 13. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com teu povo, aqueles que aqui estão e aqueles que acompanham de suas casas. Eu quero pedir para que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que torne a nossa mente e o nosso coração cativos a ti. A tua palavra já tem vida em si mesma. Então ajude-nos apenas a compartilhá-la com clareza, de modo que o teu povo seja alimentado e desafiado a receber de ti a alegria que já está proposta pelo Senhor e que é fruto do Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Essa carta, ela é chamada a Carta da Alegria. Olha que interessante. O apóstolo Paulo fundou essa igreja na Europa, em Filipos, e quando ele fundou essa igreja, a partir desse momento, criou-se um vínculo muito forte entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo. Por isso dizem que esta provavelmente seja a igreja do coração de Paulo. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. E a razão disso é porque essa igreja nunca abandonou o apóstolo, nunca deixou o apóstolo, nos momentos mais difíceis. Aliás, esta é uma prova. Esta carta está sendo escrita de dentro de uma cela. Ele está preso. Paulo está preso e recebe a visita do pastor de Filipos, que é Epafrodito, que vai visitar Paulo e que presta relatórios a Paulo do que está acontecendo na comunidade lá em Filipos. Paulo está preso ali e recebe as informações, e então ele escreve essa carta para dar instruções, para trazer à igreja de novo a unidade e a paz interna, já que eles estavam competindo um com o outro. E sabe de uma coisa? Quando falta alegria, quando falta satisfação, a primeira coisa que acontece, a gente começa a competir, a gente começa a se comparar com os outros, entendeu? Quando a competitividade, a comparação é uma das maiores provas de que você não está bem com você mesmo, que está faltando alguma coisa com você. Quando você começa a se comparar com as pessoas, o meu carro, o meu apartamento, a minha casa, o meu trabalho, o meu emprego, você está comparando com os outros, a minha roupa. Isso significa que está faltando alguma coisa em você. Você está entendendo? E Jesus vem para acabar com tudo isso. Jesus vem para tirar essa insatisfação dentro de nós. Jesus vem para colocar gratidão ao invés de ingratidão. Então, de modo que é assustador isso, porque essa carta é chamada a Carta da Alegria, porque por 19 vezes Paulo usa essa expressão e as suas variantes. Paulo está falando com alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tenha alegria. Tenha alegria, alegria do Senhor.
No entanto, o que mais me chama a atenção é que esse homem estava preso, completamente enjaulado, entendeu? Por sua fé, só porque ama Jesus, é só por isso. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu nenhum crime. O crime dele foi falar de Jesus, foi pregar o Evangelho. E por isso ele está preso, por isso ele está por trás das grades. E em momento nenhum ele deixa essa situação e esse contexto de prisão roubar a liberdade dele. Esse homem nunca foi preso. Esse homem, ele nunca foi preso. Nunca conseguiram prender o apóstolo Paulo. Aliás, nunca conseguiram matá-lo. Entendeu? Abaixo de Deus, abaixo da providência de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, Deus continua usando Paulo até hoje. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, isso é o nível do Deus que nós cremos, isso é o nível de Jesus que nós cremos. Ora, se o Senhor Deus, se o Senhor Jesus fez isso com Paulo, Ele pode fazer isso comigo e com você também. Que se não, veja a história desse apóstolo, leia a biografia desse homem. Esse homem era um perseguidor da igreja que tornou-se um perseguido. Esse homem, ele era um algoz. Ele era terrível, ele era odiado, entendeu? E se tornou amor puro. Foi da pena desse homem que saiu o amor tudo suporta. Foi esse homem que escreveu, o amor jamais acaba. Foi esse homem que escreveu. Foi esse homem que escreveu, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não era uma situação confortável, nós vamos concordar com isso. No entanto, Paulo não se deixou engolir pelo contexto, e aqui que eu quero chamar a sua atenção. E por que isso? Porque nós muitas vezes, por causa de pequenas coisas, a gente já desiste, a gente já se entrega. E Paulo, em sua carta, então, a partir disso, eu estou pedindo vocês, eu estou desafiando vocês a lerem com calma esta epístola. Leiam os 4 capítulos depois com calma. Por exemplo, ele fala de ladrões da alegria. Paulo nos diz, ele nos ensina que há ladrões da alegria. Há ladrões que podem roubar a nossa alegria. Quais são esses ladrões? Primeiro, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz que as circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Meus irmãos, isso é verdade. Como que não? Você está no seu trabalho e alguma coisa aconteceu fora do seu controle, entendeu? Que roubou a sua alegria. Você está indo de casa todo feliz, depois de tomar o café da manhã, contente, vai para o seu trabalho e no meio do trânsito acontece alguma coisa fora do seu controle. Isso tira a sua alegria. Isso tira a sua alegria, tira a sua paz. Paulo nos diz no capítulo 2, versículo 2, que pessoas podem roubar a nossa alegria. Vá que pessoas roubam a nossa alegria. Alguém tem cunhado aqui? Levante a mão. É uma brincadeira. Sim, porque as irmãs vieram. Por que você só fala das sogras? Eu recebi um pito, então eu estou tentando mudar. Pessoas roubam a nossa alegria. Pessoas de dentro da igreja roubam a nossa alegria. Pastores roubam a alegria de vocês, se vocês deixarem. Tome cuidado. Essa é uma série perigosa, uma espécie perigosa. Você está entendendo? Pessoas roubam a nossa alegria, o apóstolo Paulo fala isso. E outra coisa interessante que Paulo diz, coisas roubam a nossa alegria. Mexa nas suas coisas e você vai ver quem é. Mexa nas suas coisas, mexa nos seus ídolos e você vai ter a sua alegria roubada. A maior prova de que é um ídolo seu é que quando mexe nas tuas coisas, entendeu? Naquilo que você chama de seu, minha propriedade, eu paguei com meu dinheiro, etc, etc. E você já tem até um altar para ele. Quando alguém mexe naquilo, rouba a sua alegria, porque te ameaça, traz uma ameaça para você. E a última coisa que a gente falou aqui, que eu acho que vocês perceberam, é que a ansiedade rouba qualquer alegria. Concorda com isso? A ansiedade mata. A ansiedade mata o amor, a ansiedade mata a paz interior. A ansiedade rouba. A ansiedade é o contrário de paz. O ansioso não tem paz. O ansioso não tem paz. Já conviveu com o ansioso? Já trabalhou com o ansioso 8 horas por dia? Entendeu? É difícil. Há maridos que são ansiosos, extremamente ansiosos. Você entende? Há mulheres extremamente ansiosas. Isso acaba com a relação, destrói. Sabe o que é isso? O que está por trás dessa ansiedade? Insatisfação.
falta de alegria, falta de contentamento. É isso que Paulo está nos dizendo. Veja o versículo 10, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Olha, Paulo está dizendo, olha, nada pode roubar a alegria desse homem. O nível de comunhão dele com Jesus chegou nesse ponto. Não tinha nada que roubasse a alegria dele. E sim, ele está nos dizendo aqui, ele está nos reportando que em algum momento essa igreja não pôde ajudá-lo. Mas não foi porque ela não quis, circunstâncias fizeram isso. Mas isso não roubou a alegria dele, preste atenção. Ele não se sentiu abandonado pela igreja, você está entendendo? Ele não ficou com auto-vitimismo, e eu tenho que falar isso com muito cuidado aqui com vocês, tá certo? Com auto-vitimização. Certo? Muitas vezes a pessoa que tem autocomiseração e autopiedade, ela não gosta que fale sobre isso, porque ela toca na ferida dela. Toca na ferida dela. Mas o Evangelho fere para curar. Amém ou não? Vocês não entenderam o que eu falei agora, o que eu acabei de falar? O Evangelho fere para curar. As pessoas ferem para expor. Elas expõem. O Evangelho, quando fere, ele vem para curar. Então deixa o Evangelho feri-lo, porque sendo o Evangelho que vai ferir você, vai te curar, vai te libertar, vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Amém, meus irmãos? Se fosse uma igreja pentecostal aqui, já tinha caído o teto. Fala aí, o filho de pastor Penteca. Não é verdade, Azaf? Vai orando aí, irmão. Você pensa que é mole? Você não veio aqui só para cuidar desse negócio, não. Você veio aqui para orar e interceder também. Versículo 11, por favor. Veja o que o apóstolo diz aqui no versículo 11. Aprendi a viver contente. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se os pastores hoje em dia podem dizer o que esse homem disse, mas Paulo disse, olha, eu não estou aqui falando, não é para pedir dinheiro para ninguém. Você está entendendo? Eu quero deixar claro, Paulo dizendo, quero deixar claro que eu não estou precisando de nada, não se preocupe, não estou dando indireta, não é nenhuma indireta, é isso que Paulo está dizendo, que a satisfação dele está em Cristo, ele não precisa de nada, ele está suprido em Cristo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Eu sei, disse Paulo, versículo 12, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Olha o que Paulo está nos dizendo. Esse homem, ele sabe, esse saber aqui significa experienciar, é passar pela experiência. Todos nós sabemos que Paulo foi aluno de Gamaliel. Gente querida, para ser aluno de Gamaliel tinha que ter dinheiro, entendeu? Gamaliel era um homem importante, ele era uma cabeça, ele era uma universidade ambulante, entendeu? Paulo aprende com ele a ciência do direito, Lucas aprende com esse mesmo Gamaliel a ciência da medicina. Esse homem é uma sumidade. Para aprender com ele tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que pagar. Paulo é de uma família próspera, a família de Paulo, estou falando dos pais dele, era gente próspera, entendeu? E Paulo então tem uma profissão também, além dessa, de ser esse homem conhecedor da lei. Qual era a outra profissão de Paulo? Paulo construía o quê? Tendas, e fazia muito bem, e era um mercado interessante, e ele era um profissional, e isso não era uma arte que qualquer um dominava, entendeu? Ele tinha o seu dinheiro. Quanto que você imaginava, ou imagina, que era o custo de uma passagem marítima naquela época? O que você imagina? Que preço você daria? Entendeu? Alguns de vocês que foram aqui para a Austrália, Japão, quanto que vocês pagaram para ir para o outro lado do mundo? Entendeu? Agora imagine isso, no primeiro século de navio. Você entende? Quanto que custou isso? Esse homem tinha dinheiro, e ele colocava, ele abria o coração dele para a igreja, quando havia necessidades específicas, isso acontecia mesmo. Mas aqui ele está deixando claro, gente, eu não estou pedindo nada para ninguém, sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Nós precisamos aprender a viver contente em qualquer situação.
Eu quero falar isso com todo carinho, com todo respeito, com todo cuidado para vocês. Mas muitas das nossas dívidas estão acontecendo no cartão de crédito, por exemplo. Estamos atolados de financiamento, de pagamentos e até na mão de agiota, muitas vezes, por falta de contentamento, por achar que está faltando aquilo que não falta. E a gente se envolve em problemas. Isso traz problema para o casamento, você sabe disso. Isso traz problema para os seus filhos, traz problema para a esposa, para o marido, entendeu? Onde é que a coisa vai? A coisa é séria. Nós estamos falando de contentamento. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele era um homem cidadão romano. Esse homem foi um fariseu, ele foi uma autoridade respeitada, entendeu? As portas se abriam para ele. E de repente, porque foi de repente mesmo, de repente ele teve tudo isso interrompido para uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, agora ele parou ou deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Por essa razão ele está aqui, nessa prisão, entendeu? Por causa disso. Em consequência do que ele crê agora, em consequência daquilo que ele está dando a vida para, ele está dando a vida para Jesus, para o Evangelho de Cristo, para o reino de Deus, e foi parar na cadeia. Muitas pessoas, numa situação semelhante, ou muito menos do que isso, uma coisa muito menor do que isso, já estaria desistindo, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém me valoriza. É assim que a gente pensa, é assim que a gente age muitas vezes. E então a proposta agora é para nós tomarmos uma resolução e buscarmos a nossa satisfação completa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Somente Ele. Veja o versículo 12 novamente. O texto diz, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é passar por necessidade e também ter com fartura. Eu sei o que é isso, eu sei o que é comer bem e eu sei o que é passar por lutas. E aí a gente pergunta assim, bom, mas por quais lutas Paulo passou, ou o que ele estaria se referindo quando ele fala de lutas? Vamos ver. Ele nos conta, a gente fica sabendo disso, porque ele contou essa história para uma outra igreja. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 11, por favor. 2 Coríntios capítulo 11, veja o que Paulo registra. Todo mundo sabe que Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, que é a primeira carta, obviamente, e há uma reação dessa igreja, em relação ao apóstolo. E a reação que essa igreja tem com relação ao que Paulo escreveu foi muito dura, foi muito difícil, foi muito triste. O apóstolo fica realmente muito triste. E ele escreve uma segunda carta agora, entendeu? Para dizendo, meus irmãos, o que aconteceu com vocês? Vocês não entenderam o que eu escrevi na primeira carta? Isso porque Paulo denunciou, Paulo foi cirúrgico, Paulo foi incisivo, entendeu? Ele foi no ponto, onde precisava realmente ser corrigido. As pessoas ficaram todas hipersensibilizadas. E aí Paulo escreve a sua segunda carta, agora como uma defesa. É uma defesa do apóstolo Paulo. Ele está se defendendo. Meu Deus, se houvesse essa necessidade. O apóstolo Paulo, entendeu? Aí chega nesse capítulo 11 e o 12, que é incrível. O 12 que ele fala, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne, entendeu? E o Senhor me respondeu, a tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é isso que está dizendo o texto. Então a gente vai para 2 Coríntios, chega no capítulo 11 e até o versículo 22, por favor. Veja, por favor, ele está relatando para aquela igreja. Falou, gente, eu acho que vocês não me conhecem. Vocês não sabem o que aconteceu comigo, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E Paulo está registrando isso, não é para se jactar, não é para se colocar acima de ninguém, não é para dizer que ele é o cara. Ele só está dizendo, mostrando, porque talvez aquelas pessoas não soubessem pelo que ele passou. Então, por favor, me acompanhe aí no texto. Eu tenho pedido para vocês para trazer o texto físico, tá bom? Se você puder trazer o texto físico, eu vou ficar muito feliz. Porque daí a gente vai acompanhando, você vai riscando, você vai anotando, não é verdade? É uma coisa diferente, nada contra o seu celular, fique tranquilo, nós não vamos pegar o seu celular. É que tiozinho mais velho sempre pede essas coisas mesmo, né? Para facilitar. Versículo 22, preste atenção.
Se vocês são hebreus, se eles são hebreus, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Aí ele usa uma expressão interessante, ele disse, olha, eu estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais sou escravo de Cristo, pena que colocar o servo aí, a palavra deveria ser escravo de Cristo, eu ainda mais, eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio. Meu Deus, se eu estivesse na fila para embarque, e eu soubesse que o apóstolo Paulo estaria a bordo, eu abortava a minha viagem. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Eu estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, já havia lá, perigos dos meus compatriotas, está falando de fogo amigo, fogo nas costas, já recebeu fogo nas costas, já foi traído por amigos, pois é, entendeu? Perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Olha, Paulo está falando, essa carta foi escrita lá atrás, lá no ano 50, já havia os traidores, já tinha irmão traindo lá. Versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, só Deus sabe o que é isso, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, ou seja, não obstante toda essa pressão, essa luta, ele não perde o fervor, o carinho e o amor pela igreja de Jesus. Pela igreja de Jesus. E a gente, porque um irmãozinho lá está frequentando a igreja, você não gosta dele, você resolveu sair daquela comunidade e foi para outra. Ou aqueles e aquelas que abandonaram a igreja. Olha só esse homem, esse homem que plantou as igrejas do Novo Testamento, ele foi o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Ele está dizendo, olha, se tem uma coisa que me consome, se tem uma coisa que toma o meu coração, é a preocupação com todas as igrejas. Ele entendeu o amor de Cristo pela sua igreja, e nós precisamos também aprender o amor de Cristo pela sua igreja, não obstante as suas falhas, porque onde tem gente, tem falha. E aí o versículo 29, quem está fraco, que eu não sinta, ou que eu não me sinta fraco. Tem alguém que passe por alguma fraqueza, que eu já não tenha passado pela mesma fraqueza, que eu não entenda exatamente o que esse homem está passando? É isso que Paulo está perguntando. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Quem é que está escandalizado aqui por alguma coisa, alguma razão que não me deixe queimando por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha o nível de maturidade, olha o nível de profundidade desse homem. Olha o que ele diz aqui. Mostram a minha fraqueza. Isso é um homem que sabe quem é, conhece a sua identidade, sabe a quem serve, sabe a quem ama. Ele não tem problema nenhum, ele está completamente satisfeito. Está preso sim, sabia que estava aqui a ser condenado. Muito provavelmente a essa altura ele já soubesse que ia ser morto, decapitado como de fato foi, aos 65 e 66 anos de idade, não mais do que isso, só para a gente ter uma ideia. Muitos de vocês aqui já passaram dela há muito tempo, graças a Deus, e ninguém está com pressa, tá certo? Mas esse homem foi jovem demais. Para mim, é um bebê, pensando na minha idade. É um contemporâneo. Você está entendendo? E o Senhor levou a vida desse homem tão brevemente, permitiu que o império o decapitasse. E esse homem diz, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, Ele sabe que eu não estou mentindo. Dá para entender a clareza que esse homem está falando conosco? Que eu não estou mentindo, que eu estou falando sério, de que o que eu vivi é verdade, entendeu? Aí esse homem diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós não temos razões para
para dizer, eu não estou alegre hoje, e começa a reclamar de tudo. Eu sei que isso escandaliza alguns de vocês, talvez vocês nunca tenham lido isso na palavra, mas é porque a palavra de Deus diz que se você tem com que vestir, tem com que se alimentar, diga graças a Deus, esteja bem com isso. Você entendeu? Eu sei que isso é uma afronta a essa cultura soberba, gospel, mentirosa, religiosa, que está prometendo para os crentes que eles vão ficar ricos, que eu não sei de onde um dia essa turma vai prestar conta diante de Deus. Você está entendendo? Trazendo promessas falsas que nada tem a ver com o Evangelho. É por isso que a teologia da prosperidade não pode pregar em cima do texto que eu acabei de falar para vocês. Não tem como. Não tem como defender teologia da prosperidade em cima dos evangelhos. Não tem como. No Novo Testamento não tem como, não tem base. Ele não vai conseguir. Porque todos morreram pobres, uma dificuldade, perseguidos. Todos, com exceção do apóstolo João, que teve morte natural. Os demais todos foram martirizados. Todos. Você está entendendo? Teve um homem chamado Leonardo Ravenhill. O Leonardo Ravenhill disse uma coisa interessante. Ele disse, eu estou vendo alguns homens aqui em torno de nós aqui. Nós é lá em Nova York. E na igreja onde ele frequentou por um período. E aquela igreja, que é a Times Square Church. E ele disse uma coisa interessante. Eu estou vendo alguns aqui se levantando e dizendo que são profetas como João Batista. Bom, ok. Alguém precisa avisar para eles que o ministério de João Batista durou 6 meses somente. E depois foi decapitado. Alguém precisa avisar para esses pastores. Não é uma brincadeira, gente. Não é um playground. Não é uma brincadeira. Sabe por quê? Porque nós perdemos o foco do Evangelho. E o foco do Evangelho é esse. A nossa satisfação está em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E nada além de Cristo Jesus. É por isso que esse texto, versículo 13 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses é tão mal compreendido e tão mal aplicado. Até a teologia da prosperidade tentou usurpar esse texto, mas não tem como. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A ênfase da teologia da prosperidade, entenda o que eu vou dizer aqui. Olhe para o texto, olhe para o texto. Põe o texto, por favor. Olhe para o texto, versículo 13. Versículo 13, olha para o texto e veja comigo agora. A ênfase da teologia da prosperidade, do falso evangelho, está, eu posso todas as coisas. E fica só aí. Eu posso todas as coisas. O foco no eu, o foco no eu sei, o foco no eu consigo. Uma teologia antropocêntrica, focada no homem, entendeu? Que é mentirosa, que não tem nada a ver, que é maligna, que é satânica, que é terrena, entendeu? Que vai frustrar essa pessoa uma hora ou outra. Nós nunca podemos esquecer que esse versículo tem que ser lido da seguinte perspectiva: em Cristo Jesus, que me fortalece, eu posso todas as coisas. Amém? Concluindo, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja com muito, seja com pouco. Seja qual for a situação, eu quero dizer a vocês que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Tudo o que precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. E Ele habita em nós. E foi por essa razão que Davi pôde escrever: o Senhor é o meu pastor, e não sentirei falta de nada. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se Ele é o meu pastor, se eu me submeto ao pastoreio dEle, ao cuidado dEle, eu não tenho que me preocupar com coisa alguma, porque Ele está no controle. A conclusão, e para você pensar e praticar, eu desafio você a tomar a decisão de viver alegre, como fruto do Espírito, fruto da presença de Jesus no seu coração,
não das circunstâncias. Não das circunstâncias. Entendeu? Não deixe as circunstâncias mudar a sua vida, mas permita que Jesus, que habita dentro de você, possa te dar direção, orientação e satisfazer todas as suas necessidades. Tome a decisão e viva alegre e grato pela fé. Esta é a vontade de Deus, é o que glorifica Jesus. Confie e dependa somente do Senhor, somente dEle. E você nunca vai cair nas garras de ninguém, nunca vai cair em projeto humano nenhum, nunca será enganado por ninguém, porque o teu pastor, o Senhor Jesus, não te engana, Ele não brinca com você, Ele não brinca com você, Ele te conhece, Ele sabe quais são as suas necessidades, Ele nunca vai expor você, mas Ele quer satisfazer você em todas as suas necessidades. Se você não permitir que Ele faça isso, a consequência será, você vai cair na mão de outra pessoa. E aí é com você. Aí a responsabilidade é sua. Aí Ele mesmo te deixa livre. Sabe por quê? Porque Ele disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se o ramo permanecer em mim, esse dá fruto. Mas se não permanecer em mim, não dará fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém? Vamos orar? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos praticar isso. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui com o teu povo. E quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs e nos ajude a nos desvencilhar de tudo aquilo que queira tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Seja o que for, dá-nos discernimento, para que nós possamos estar na Tua presença, dependendo só de Ti, buscando a fonte que é Jesus, a fonte da paz, a fonte da alegria, a fonte do amor, a fonte da satisfação, a fonte do contentamento, que não está em outro lugar, mas apenas em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo que aqui está. Torna esse povo livre. Tira o medo desse povo. Tira a preguiça. Tira qualquer coisa que esteja impedindo-os de se entregar completamente nas Tuas mãos e confiar inteiramente em Ti. Faça isso. Eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.